Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Há 8 anos, a ProSaúde cuida da sua família com carinho e prevenção. Referência em vacinação e cuidado de excelência, a ProSaúde agora é franquia. Investimento inicial acessível, alta demanda, baixo risco e suporte completo. Modelos de franquia para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e empreendedores em geral. Invista em um negócio rentável. Fale com a nossa equipe agora mesmo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fontes Conecta, um programa que vai conectar você e a sua família para assuntos de educação, saúde e sociedade. O Fontes Conecta é transmitido pela TV Regional de Indaiatuba e Região às quartas-feiras às 2 horas da tarde e na TV Amparo todos os sábados às 21 horas. Hoje, nesta sala que a Brasilina Tapeçaria e Decoração montou para a gente, eu recebo o meu querido amigo, Dr. Leonardo Ferreira, odontologista. Nós vamos falar um pouquinho sobre a odontologia na terceira idade. Léo, muito obrigada pela sua presença, por você estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo à nossa sala. Eu que agradeço, Thaís, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa, Fontes Conecta, pelo estúdio, né? E é uma satisfação estar aqui para a gente passar bastante informação sobre a odontologia na terceira idade. Legal. Para quem não sabe, o Dr. Leonardo atende tanto na cidade de Amparo quanto na cidade de Indaiatuba. Léo, vamos começar com o nosso assunto importantíssimo. Qual é a importância de pessoas na terceira idade cuidarem da saúde bucal? Olha, a odontogeriatria, que é a especialidade nessa área da terceira idade, ela vem crescendo muito aqui no Brasil. Tanto é que é uma especialidade que surgiu aqui em 2002, né? E a população brasileira, na parte dessa faixa etária, está aumentando muito, né? A perspectiva nossa que para daqui 20 anos é que dobre o número de idosos, e a importância é justamente porque a saúde bucal ela está relacionada com as doenças sistêmicas, com a condição em geral do paciente. Eu sempre falo que o paciente vai para o consultório e não entra só a boquinha. Então, nós precisamos saber sobre a condição geral do paciente, tanto que as doenças sistêmicas, elas trazem problema para a saúde bucal e vice-versa.
a saúde bucal também traz muitas condições de doenças sistêmicas, como pneumonias, doenças cardiológicas, diabetes. Então, a gente tem muita preocupação com relação a esse sentido. Entendi. Então, uma pessoa com mais idade, que tem esse receio de ir ao consultório, ou porque já está sentindo que o dente está amolecendo, ou porque está percebendo que está sangrando e acha que é algo muito sério, é aí que precisa ir, né, Léo? Exatamente. É uma faixa etária que a gente precisa ter um cuidado a mais especial, porque ela já vem de algumas condições diferentes de um jovem, de um adolescente, de um adulto. Principalmente porque ele já carrega essas condições sistêmicas, alguns problemas, e hoje nós vemos principalmente idosos que não têm monitoramento, uma assistência, um acompanhamento, e muitos deles já não têm mais esse autocuidado. E tem uma questão que é muito importante, porque às vezes uma pessoa de mais idade, ela fala assim, ai, eu vou no dentista, vou tirar tudo, vou colocar um implante. Não é toda boca que acomoda um implante. Exatamente, né? essas condições elas são muito importantes, por isso que nós solicitamos, em alguns casos, as visitas semestrais, e eu tenho muitos pacientes que nós solicitamos que as visitas sejam até trimestrais, dadas as condições físicas. A gente encontra muitos pacientes que têm problemas com coordenação motora, e hoje no mercado existem muitos artefatos odontológicos que podem auxiliar isso, mas eles não recebem essa informação também. Então a gente percebe que a cavidade bucal ela vai se deteriorando de uma forma muito rápida, e a perda dentária, os problemas gengivais acabam se agravando muito mais, como gengivites, periodontites, problemas de maloclusão. Esse tipo de problema vai acarretar principalmente numa mastigação inadequada e absorção de nutrientes. Então, vai gerando outros problemas também. É natural, a gente vai ficando mais velho, que os nossos dentes tenham problemas, às vezes não trata um tártaro, não vai na pério, fica amolecido, se movimenta, né? Sim. Esses são os pontos chaves de se procurar o dentista. Exatamente. Nós temos problemas, sintomas e sinais. Então, qualquer percepção já deve se procurar. Às vezes o paciente não precisa esperar os 6 meses, estou com uma dor aqui, uma dor ali. Então a gente tem muitos exames, radiografias, tomografias, que a gente consegue dar um diagnóstico, fazer um planejamento mais correto e quanto antes, precoce, melhor. E no caso das pessoas que têm, por exemplo, uma diabetes, que tem que ter o cuidado com o sangramento da gengiva, o que está comendo, o desenrolar da situação, ou uma pessoa que toma um medicamento muito forte, né? Esses cuidados são maiores, são menores, os riscos? Sim. Você tocou num ponto muito importante, porque esses pacientes que tomam medicações contínuas, essas medicações elas acabam trazendo outros problemas. Por exemplo, a xerostomia, que abaixa a salivação bucal. A xerostomia ela vai causar muitos problemas, como aumento de placa bacteriana, né? Uma saliva mais ácida e a baixa lubrificação. Então, para digerir um bolo alimentar, na mastigação, eu tenho uma paciente que eu estou tratando agora, ela tem uma xerostomia muito excessiva, boca muito seca, e usa próteses dentárias móveis. Então, ela sofre bastante com relação a isso, porque a prótese móvel ela não tem a mesma fixação de um implante, de um protocolo, e então acaba machucando muito a boca, o que vai gerar ela um desconforto, baixa autoestima, mastigação ruim, nutrientes, que a gente falou sobre absorção. Então, vai desencadeando uma série de fatores, assim como a diabetes, né? Então, vamos fazer uma cirurgia, um procedimento que envolve sangue, cicatrização, recuperação pós-cirúrgico. Então, a gente acaba tendo um cuidado especial, principalmente nessa área, com relação a tratamentos mais invasivos. Você tocou no assunto a respeito da prótese dentária, né? Porque muitas da população que não tem a condição financeira para fazer um implante, fazer um tratamento mais amplo, acaba optando pela prótese. Mas existe a questão da perda óssea da gengiva, né? Eu me lembro, vocês não vão saber, o Léo sabe, eu também sou formada em prótese dentária, tive meu laboratório, e eu me lembro muito de tempo em tempo eu acertar a prótese do meu avô,
né, ele ia na dentista, fazia moldagem, Um reembasamento. o reembasamento, porque a perda óssea era muito grande. E isso é natural da pessoa de idade? Sim, sim. Com o passar do tempo, né, nosso organismo é muito inteligente. Para que você tem osso na mandíbula e na maxila? Esse osso ele serve principalmente para segurar a raiz que fixa os dentes. Então, o organismo pensa assim, eu não tenho mais dente ali, então para que eu vou ter osso? Então você acaba tendo essa perda óssea, essa reabsorção e vai trazendo mais dificuldades ainda para o paciente usar uma prótese móvel, por exemplo. É por isso que está crescendo o uso, né, de próteses, protocolos que dão mais fixação, mais segurança, mais autoestima e melhor mastigação. Então, por exemplo, se você tem uma perda óssea de 1 ou 2 dentes, também vai trazer problemas, porque esses dentes podem migrar, eles podem vestibularizar, eles podem se inclinar e vai trazer problema no plano de mordida e principalmente na TM, que é essa região onde você faz o movimento de abrir e fechar da mandíbula. Vai gerar problemas como dores musculares, tem pacientes com muitos problemas de dores de cabeça, enfim, os dentes têm contatos prematuros, aí vai trazendo reabsorção óssea nos dentes próximos dessa perda. Então, quando você perde um dente, você já deve repor. Porque você acaba prejudicando a arcada toda. Exatamente. Entendi. E qual é o que mais aparece no consultório, em termos dessa geração da terceira idade, que você pode nos falar para as pessoas ficarem mais atentas? Olha, o trabalho preventivo hoje seria o principal, porém, esse pessoal já vem de uma geração com pouca informação. Né? Para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais desdentado do mundo, total ou parcial. Né? Nós temos hoje 22 milhões de brasileiros desdentados, seja total ou parcial, e uma contraposição que é que nós somos o país com mais dentistas no mundo. Então, você vê essa disparidade. Isso chama-se desigualdade social e principalmente porque o trabalho da odontologia aqui no Brasil é de um tratamento reativo, de cura e não de prevenção. Então, o Ministério da Saúde, ele faz algumas campanhas, só que a gente percebe que isso, na balança, ainda acaba sendo um déficit. É por isso que nós temos tanta gente desdentada, que vem daquela geração sem informação, não tinha muito o que fazer, e tantos dentistas que se concentram na parte mais rica, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, toda a outra parte, Norte e Nordeste, que faz a concentração. Então, por isso que a gente fala da desigualdade social e da falta do trabalho preventivo. Entendi. E no caso de pessoas com mais idade, de repente, que estão acamadas, que tiveram um AVC, que tiveram alguma doença mais severa, qual seria o protocolo adequado para se tratar os dentes dessas pessoas? Como que funciona isso? Isso precisa ser verificado cada caso, um caso. Eu atendia muitos pacientes idosos na casa. De que forma? Na parte de próteses dentais, é uma das minhas áreas, né? Então, eu trabalho com as próteses, uma das minhas pós-graduações. Então, a gente ia na casa do paciente. Tá? Quando o paciente não tinha essa condição, ele tinha que ter um trabalho, talvez hospitalar, e aí existem as equipes multidisciplinares. Né? Ele precisa ter um acompanhamento de um fono, do médico, fisioterapeuta e principalmente dos cuidadores. Então, eu tenho pacientes idosos que chegam no consultório e precisam ser atendidos junto com o cuidador. Tá? E quando a gente passa orientações de uma prótese protocolo ou uma prótese fixa, que é O-rings, que são 2 implantes que você consegue destravar, e se você não passar orientação não só para o paciente, que é idoso, e para o cuidador, ele não vai conseguir usar essa prótese. Entendi. Então, a gente tem que chamar o cuidador junto e explicar como que ele vai usar. Porque muitos desses casos, ele já não tem nem coordenação motora. Muitas das vezes, o cuidador tem que vir junto com a consulta, porque nós passamos orientação para um idoso de 80, 85 anos, e ele não vai se lembrar. Sim. Ele tem as suas limitações. Sim. Né? Então, ele tem problema de coordenação motora, e nós fazemos, por exemplo, uma prótese com 2 implantes, O-rings, que precisa destravar. Ele já não tem, às vezes, a disposição e a coordenação de fazer o encaixe correto.
Já aconteceu isso no meu consultório ano passado. O Uhum. paciente chegou, fizemos uma prótese impecável, perfeita, travou, destravou, e a cuidadora estava do lado. Legal. Então a gente precisa ensinar ela também, porque ela que vai estar todo dia lá. Sim. Então a gente percebe que higienização acaba sendo... Eu ia chegar Verdade. nesse ponto, a higienização, porque quantas vezes a gente vê os senhorzinhos, as senhorinhas com aquela prótese, com tártaro, com sujeira, né? E tem a dificuldade de entender que também precisa higienizar. Sim, sim, até porque nessas próteses retém muita bactéria, e às vezes mais, por causa da superfície, onde resina, tem alguns materiais. Então, a saliva tem proteínas, lactoferrinas, que ajudam na proteção, mas a lubrificação, como a gente comentou agora há pouco, ela é baixa, então aumenta a acidez, aumenta o número de placa bacteriana. Então, essa higienização ela acaba sendo mais importante ainda. E o que a gente vê é o contrário. Sim. Entendeu? Entendi. Agora, uma dúvida que veio aqui. Uma vez eu ouvi, em uma reunião de família, um familiar falando assim, eu vou ter que tratar o canal, eu prefiro tirar o dente do que tratar o canal, por conta da idade da pessoa. Existe também essa visão deles, né? Que às vezes é mais fácil tirar do que tratar. Tem algum contraponto favorável ao tirar e ao tratar? Eu sei que depende de boca para boca, mas num sentido mais geral, assim. Olha, para fazer uma extração, existe uma indicação. Eu não sou extracionista, eu procuro, olha, tem tratamento, faço o tratamento de canal, porque o dente é um órgão do corpo. Então, se você quebra um dedo, o que você vai fazer? Vai tratar esse dedo ou você vai cortar ele fora? Uhum. Então, o dente é a mesma coisa, quebrou um dente, estou com muita dor, o paciente pensa que tirar o dente vai aliviar a dor dele, só que ele vai ter a dor do pós-operatório, a recuperação é mais difícil, e hoje os tratamentos de canais são muito seguros, né? A gente trata com especialistas, e a gente mantém o dente lá, mantém a oclusão, mantém a mordida. Agora, se ele não tem condições financeiras, ele vai para esse ponto, Vai acabar só que indo. nós orientamos a ele, olha, essa é a opção A, a primeira opção para você fazer. Né? Não, eu quero fazer extração, depois eu vou pôr um implante. A gente decide se o dente realmente está em condição de tirar. Mas quem decide por último é o paciente. Tá. Nós fazemos o nosso papel, que é orientar, mostramos no exame radiográfico, a gente às vezes pede uma tomografia, então nós somos embasados em exame para dar o planejamento e o diagnóstico correto. Mas você não manda no paciente. E eu já perdi, escolha dele, né? Sim, eu já perdi pacientes porque eu falei, não vou tirar. Esse dente tem tratamento. Uhum. Aí ele foi em outro dentista, acabou tirando, só que deu uma complicação e eu sei porque na semana seguinte ele me procurou. Lá. Né? Se ele tivesse feito um bom canal, medicação pré-operatória, pós-operatória, teria resolvido o problema, porque a gente quer tirar a dor e nem sempre é o dente. E o famoso medo da anestesia? Porque muitos também não vão ao dentista pelo medo da anestesia. Porque eu lembro quando a gente era criança, era uma injeçãozona, assim, um negócio horroroso, e a gente ainda tinha que passar pelo dentista da escola, né? Aquele processo todo. E o medo da anestesia? Olha, pessoal, eu vou falar para você que eu nunca tive, porque eu nunca tomei uma anestesia. Aliás, tomei uma na faculdade, porque nós treinávamos um no outro, mas foi só por causa disso. Não foi uma experiência, porque foi a primeira vez, né? Mas a anestesia tem o pessoal traz essa pecha de antes, justamente porque eles veem a cadeira odontológica como se fosse aquela cadeira de ferro, aquela cadeira elétrica, e os tratamentos eram mais arcaicos. Então, tinha um certo impacto e traz traumas. Hoje a gente percebe que tem muitos pacientes que têm esse trauma de lá, e eu falo para ele, por que você deixou esse tempo todo? Aí eles comentam do trauma e a gente fala, olha, a experiência que você teve lá, hoje é diferente, o profissional é outro, a técnica é outra, as anestesias são outras, não são desse tamanho, Amém. As agulhas são pequenas, né? E a gente tem técnicas. Sim. Eu fiz durante a pandemia um curso de hipnose aplicada, e eu faço isso muito com meus pacientes. Ai, não vou lá mais não, ele vai me hipnotizar. Deus não, me mas livre. A gente ainda não está no ponto... mas eu não fiz o curso olhar, avançado, né? não. Que a gente faz o paciente dormir, aí teria que ser
uma técnica com Sim. óxido nitroso, que é uma técnica É hoje outro processo. começou, o paciente acaba sendo sedado, também é bastante confortável. Uhum. Mas existe sim, ainda até hoje, e o que eu falo para os pacientes, ele pensar no custo-benefício de você ser anestesiado e ter um tratamento mais confortável, Sim. entendeu? E a prevenção, ela é importante porque é uma bênção, de repente, a gente chegar nos 70, 80 anos com os nossos dentes. Exatamente. Né? Com os nossos dentes. E os meus pais têm os dentes deles ainda, né? Não precisaram ainda de prótese, então eu falo, cuide porque é uma bênção, porque a gente vê muitas pessoas que, infelizmente, pela falta de informação, pela falta, né, do cuidado, terem essa troca. Agora, uma pergunta, a pessoa idosa, escova de dente elétrica, modinha, ou a escova de dente tradicional? Ela pode auxiliar, principalmente para os idosos que têm pouca coordenação motora. Tá. Assim como tem passadores de fios especiais com cabinho. Uhum. Hoje o mercado cresceu muito e a tecnologia trouxe alguns aparatos, higienizadores escorregadores, para fazer uma limpeza mais difícil, aquelas escovas de canto menores. Então, tem muitos artifícios que você pode ser usado, a escova elétrica é uma delas. Eu, particularmente, na idade em geral, adolescente, adulto, a gente recomenda a famosa escova natural, mas... Coordenação sim, motora, aprender a fazer as voltinhas. a maioria não conhece como que é uma escovação correta, técnica de Bass, como que funciona. Então, na limpeza, a gente explica para o paciente como que ele faz, e o paciente fala assim, nossa, não sabia que eu estava escovando errado, era assim, ou o dentista passou essa informação. Então, uma técnica de Bass, que você faz uma escovação gengiva para a ponta do dente, tanto superior quanto inferior, tem uma eficácia muito maior. Eu faço até uma analogia. Você pega um chão cheio de folhas e varre em círculo ou num sentido único. Qual vai limpar melhor? Então é a lei da física. Então eu passo essas informações de forma simples, principalmente para o pessoal da terceira idade, porque ele vai ter problema de gengivite, periodontite e outros problemas a mais, se ele não tiver também uma orientação. Sim. Entendeu? Muito legal. E, Léo, para quem quiser entrar em contato com você aqui em Indaiatuba, qual é o canal? Vamos lá, eu tenho um Insta, @drleo.ferreira. Leonardo. Eu atendo aqui em Indaiatuba, no centro da cidade, e em Amparo, na Unisam. Legal, muito bom. Obrigada pelas suas informações. Dr. Leonardo, que é nosso parceiro também aqui, vai estar em muitos outros programas trazendo informações para vocês. E na nossa próxima semana nós vamos ter um bate-papo muito gostoso com a psicomotricista Simone Éboli, que vai trazer um pouquinho para a gente sobre as informações da importância da psicomotricidade no desenvolvimento humano. Espero vocês no nosso canal. Até lá! Conheça a AMA, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érica Urbano.
para oferecer uma arquitetura afetiva e acessível, especialmente para mães. Um ambiente por vez, através da consultoria exclusiva e personalizada, com meu atendimento direcionado para as necessidades de cada mulher em sua casa. Se está grávida, tem 1, 2, 3 filhos, se eles foram para a faculdade, o ninho ficou vazio, entre em contato.